Graça e paz, meus irmãos. Sempre bom voltar aqui, sempre bom louvar a Deus junto com os irmãos. E eu gostaria que nós fizéssemos mais uma oração, mesmo sentado como você está, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já falou conosco essa noite. Muito obrigado pela oportunidade que tivemos de te louvar, pela oportunidade que tivemos de celebrar, de levantar as nossas mãos, de sentir o teu carinho, a tua presença. Obrigado pela oportunidade que tivemos de orar, de interceder, de colocar diante de ti as nossas necessidades. Obrigado pela oportunidade de abençoar as nossas crianças. Tudo isso é muito importante. Nós queremos te pedir agora que o Senhor complete, ó Deus, a nossa experiência de culto com aquilo que é tão essencial para nós, que é ouvir a Tua voz. Não podemos sair daqui, Senhor, sem a Tua palavra. Não podemos sair daqui sem que o Teu Espírito ministre nos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nos dizer essa noite, ó Pai. Então, em nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha total liberdade em nosso meio, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, que os nossos olhos espirituais sejam abertos e que o nosso coração seja transformado pela Tua palavra. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Segunda Coríntios 12, 9 e 10. Mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A força da fraqueza. A gente vive numa sociedade que valoriza muito a força. Sempre somos incentivados a entender que a força é algo muito necessário, muito importante e um alvo a ser buscado. A gente vê nas academias, todo mundo lá indo treinar, malhar, Ninguém quer ficar com um físico de frango, como se diz por aí, mas todo mundo quer ser forte, mais forte, levantar peso. Até mesmo nos negócios, nas empresas, sempre fala, seja forte. Não deixe ninguém superar você, seja forte, não seja fraco. Não precisamos de ninguém fraco. Qual é a sua maior qualidade? Eu sou forte, eu não sou fraco. Eu não desisto, eu venço, eu sou proativo, e etc, etc. E aí a gente aprende a esconder as nossas fraquezas, claro. Porque se a força é o que é o objetivo, o alvo, eu não posso demonstrar que eu sou fraco. Se eu demonstro que eu sou fraco, os outros vão me dominar, os outros vão me destruir, os outros vão me prejudicar. Então eu tenho que esconder as minhas fraquezas. E eu tenho que mostrar sempre que eu estou forte. E isso acontece até mesmo na igreja. Infelizmente acontece. Infelizmente, às vezes as pessoas vêm para a igreja e colocam uma máscara de força. Está tudo bem, meu irmão? Está tudo bem. Oh, glória, maravilha. Mas por dentro ele está destruído. A vida dele está um fracasso. Ele está triste, ele está angustiado, ele está passando por um problema, mas ele aprendeu que precisa colocar uma máscara de que está tudo bem. Ele tem que ser forte. O apóstolo Paulo vai por um caminho totalmente diferente. Ele descobriu que existe força na fraqueza.
Ele descobriu que ele pode até mesmo se alegrar na fraqueza. E ele não teve nenhuma dificuldade em expor para todo mundo a fraqueza dele. O texto que nós lemos, né, quem conhece já esse texto da Bíblia sabe que Paulo está descrevendo uma experiência espiritual que ele teve. Ele foi arrebatado, ele mesmo não sabe se foi em espírito ou se foi com corpo e tudo, para o próprio céu. Diante da presença de Deus, dos anjos, aquela glória toda. Imagine essa experiência, você ser transportado diante de Deus, no céu. E aí ele volta à terra, só que aí Deus permite que ele tenha um espinho na carne, para ele não ficar muito soberbo, muito arrogante com as coisas que ele viu lá. Um mensageiro de Satanás que traz um problema para Paulo, a gente não sabe o que é. Tem gente que cria muitas especulações. Alguns dizem que era um problema de vista, alguns dizem que era uma doença incurável, alguns dizem que era uma tentação, alguma tentação de algum pecado que estava querendo assolar Paulo, alguns dizem que era a sogra, mas enfim, né? Coitadas das sogras, né? Sofrem desde aquela época. Não sabemos qual era esse espinho na carne. O que nós sabemos é que Paulo sofria muito com isso, e por 3 vezes ele pediu a Deus que tirasse esse espinho, que tirasse essa fraqueza, que tirasse esse ponto fraco da vida dele. E as 3 vezes Deus disse não. E Deus disse para ele: a minha graça te basta. E aí Paulo descobriu então que existe força na fraqueza. Paulo descobriu que ele pode se alegrar na fraqueza. E você, como está? Você se sente fraco? Você está com alguma fraqueza, alguma dificuldade? Então eu tenho boas notícias para você. Existe força na fraqueza. Existe força na fraqueza por quê? Pode passar. Porque a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus te basta. Foi essa a resposta que Deus deu para Paulo, que fez com que tudo mudasse na cabeça dele e que ele parasse até de pedir para que fosse tirada aquela fraqueza. Ele descobriu que a graça de Deus é suficiente. Se você está se sentindo fraco, aproveite essa oportunidade para mergulhar de cabeça na graça de Deus. E quando eu falo graça, meus irmãos, pode passar a próxima. A graça precisa ser mais do que apenas um conceito teórico nas nossas mentes. A graça precisa ser mais do que apenas algo que a gente aprende na escola dominical ou no seminário. A graça é o favor imerecido. Somos salvos pela graça, não somos salvos pela lei. Eu não preciso matar um carneiro no dia lá do templo. Graça é muito mais do que isso. A graça, ela vai muito além. Quando a graça ela é verdadeiramente compreendida, ela causa uma revolução na nossa vida que você não é nem capaz de imaginar. Eu e você fomos ensinados a viver com base no mérito. Pode passar, né? É o mérito. Coma a sua comida toda que você ganha a sobremesa. Passe de ano. E você, aí dependendo da família, né? E você não vai apanhar, né? Ou você vai ganhar uma bicicleta. A recompensa podia ser uma das duas coisas, dependendo da criação que você teve, da sorte que você teve. Fomos ensinados que a nossa vida funciona na base da troca. Que para eu ter coisas boas, eu tenho que dar algo. E é algo recíproco. E para a maioria das coisas da vida, funciona assim mesmo. A maioria das coisas da vida tem a lei da semeadura. Você colhe o que você planta, isso é normal. E os pais estão certos em nos ensinar que a vida é assim. Mas com Deus não é assim. Deus já te ama de graça. Deus já te ama sem você fazer nada por Ele. Deus já te ama e nada que você faça vai fazer Deus te amar mais ou menos.
A sua situação com Deus já está resolvida. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Ele já pagou pelos meus pecados e pelos seus pecados. Os pecados que a gente já fez e os que a gente ainda vai fazer. Já está pago. Pode passar. Tudo já está perdoado. Por isso, quando você está fraco, quando você está em dúvida sobre a sua fé, quando você não está conseguindo fazer o seu momento devocional, você não está conseguindo resistir ao pecado, quando você cai no pecado, e aí você pensa que está tudo acabado, que aí você está fraco, então Deus se afasta de você. Mas é aí que você descobre que Deus está contigo. A graça te basta. Muitas vezes a gente vive na nossa vida espiritual como se estivéssemos andando numa corda bamba, se equilibrando para não cair. Eu não posso falhar com Deus, eu não posso falhar com Deus, eu vou perder. E aí a gente cai. E quando a gente cai, a gente descobre que a gente cai numa rede de segurança. Deus nos toma nos braços e diz: estou aqui, meu filho. Você caiu? Vamos voltar a caminhar juntos. Se você caiu, não significa que o meu relacionamento com você acabou. Não significa que os meus planos para você acabaram. Não significa que eu vou te jogar fora, que eu vou te rejeitar. Eu já te amo de graça. Amém? Isso é um motivo para dizer amém? Isso é um motivo para dizer aleluia? É a graça de Deus. A graça que nos basta. Você não precisa ser forte para Deus. Deus está interessado em você, não naquilo que você possa fazer para Ele, não no serviço que você pode prestar a Ele. Ele está interessado em você, na sua vida. Você não precisa ficar fazendo malabarismo com as coisas para não deixar as coisas caírem, com medo de decepcionar Deus. É bom ter medo de não decepcionar Deus, mas não por medo, mas por amor. Eu quero servir a Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero fazer o que Deus quer de mim porque eu amo, porque Ele me ama. Mas quando estamos fracos, quando estamos a ponto de desistir, descobrimos que a graça de Deus nos basta. Amém? Pode passar. A rede de proteção. Pode passar mais uma. Você descobre força na fraqueza, porque as fraquezas são oportunidades para o poder de Deus. Quando você está fraco, e Paulo descobriu isso, Paulo descobriu que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza. É isso que ele diz, O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Claro, um copo cheio não pode ser preenchido. Você só pode encher um copo que está vazio. Quando você está muito cheio de si, quando você está com tudo bem, quando você está ótimo, tudo legal, você não sente necessidade de Deus. Você não sente necessidade do poder de Deus. Você não abre oportunidade na sua vida para o poder de Deus se manifestar. Está tudo normal. Tudo nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, então você vai levando a vida. Lembraram de quem que lembrou disso, Isso, certo? Isso é coisa de ensino médio, Tá certo. Mas, quando a fraqueza vem, quando a carência vem, quando o vazio chega, aí é a oportunidade. Crise é uma palavra que vem do grego, e que indica um pouco isso. Crise tem a ver com decisão, crise tem a ver com para onde eu vou daqui, e agora, tem que tomar uma decisão, isso é uma crise. Então a crise, a oportunidade, é o momento de você deixar o poder de Deus agir. Pode passar. Pode passar mais um. Existem duas maneiras em que o poder de Deus se manifesta na sua fraqueza. Duas maneiras em que o poder de Deus pode agir na sua vida quando você está fraco. Primeira dessas maneiras,
Pode passar. É a intervenção. Estamos vivendo, no estado do Rio, uma intervenção federal. Criou-se uma situação em que se fez necessário um poder agindo. E, por mais que a gente possa refletir sobre a necessidade ou não, ou sobre os métodos, ou sobre como vai ser feita essa intervenção, o fato é que havia uma necessidade e foi feita uma intervenção por causa dessa necessidade. O que vai ser daqui para frente, a gente ora para que seja a melhor possível. Mas Deus age, Ele intervém na nossa vida. Ele intervém nas nossas situações. Um exemplo bíblico, né? É quando Jesus acalma a tempestade. A vida pode estar um caos, é aquela situação em que tudo está desmoronando, tudo parece que vai literalmente por água abaixo. E aí Jesus vem com o seu poder e muda as situações. Jesus vem com sua graça, com sua glória, e Ele cessa o vento, e faz o mar parar, e faz a tempestade encerrar. E aí aquela situação que te dava tanto medo, aquela situação que parecia que ia acabar com a sua vida, e você clama a Deus, e o poder de Deus age, e tudo muda. Isso é a intervenção de Deus. Amém? Quantos creem que Deus intervém, e Ele muda situações, e Ele transforma vidas? Ele faz isso. Quando você acha que não pode fazer mais nada, Deus revela a sua glória. Deus ainda faz milagres. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Existem igrejas, existem pregadores que banalizaram a questão do milagre. E aí se cria coisas como, venha para cá para o culto do milagre. Vai ter, Deus marcou na agenda com a gente que Ele vai fazer milagre nessa terça-feira às 4 horas da tarde. Aí a coisa fica banalizada. Obrigado, irmão. Amém. Aí a coisa fica banalizada e fica aquela coisa interesseira, eu vou procurar Deus por causa do milagre. Isso acontece. Mas não é por isso que a gente vai deixar de crer num Deus que faz milagres. Porque Deus é o mesmo. As besteiras que os outros falam a respeito de Deus não devem nos impedir de crer no poder de Deus. Deus intervém. Obrigado, meu irmão. Deus intervém, Deus faz milagres. Pode passar o próximo. A gente costuma dizer, em teologia no seminário, nas aulas de escola bíblica dominical, costumamos dizer que a gente não pode basear a nossa teologia em experiências, não é verdade? Você já ouviu isso? Eu não posso fazer uma teologia baseada numa experiência que eu tive. Isso é muito perigoso, é um terreno pantanoso, é uma areia movediça. Mas a gente também não pode basear a nossa teologia na nossa falta de experiências. Eu nunca vi um milagre na minha vida, então acho que Deus não faz meu milagre. Eu orei, esperei que tal coisa fosse acontecer, não aconteceu, então Deus não faz mais assim. Não. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a nossa experiência ou falta de experiência com os milagres de Deus não nos deve impedir de crer que Deus tem poder e Ele manifesta o seu poder e na hora da nossa fraqueza, da nossa necessidade, Ele intervém e faz diferença. Amém? Agora, existe uma outra maneira de Deus agir. Existe uma outra maneira em que Deus age no nosso momento de fraqueza. Pode passar. Que é a transformação. Que foi a experiência que Paulo teve. A experiência dele clamar, pedir. O pastor Osíris falou isso no momento de oração. Vocês que estão aqui, Deus pode intervir. Deus pode responder do jeito que você quer. Mas talvez Deus responda de outra maneira. É quando Deus, ao invés de mudar a situação ao nosso redor, Ele quer usar a situação para nos mudar. Para mudar o nosso coração. Para nos ensinar alguma coisa. Para transformar alguma coisa em nós. Para arrancar alguma coisa de dentro de nós.
E existem muitos exemplos bíblicos disso. O próprio Paulo, o caso de Jó, que sem ter merecido nada, tudo de ruim Deus permitiu que acontecesse na vida dele. Tudo. Foi o diabo? Foi o diabo. Mas quem permitiu? Foi Deus. Foi Deus. E aí tudo de ruim aconteceu. E no final da vida, no final do texto bíblico de Jó, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. A experiência que ele teve com Deus ao passar por tudo aquilo fez dele uma pessoa diferente. E Jó não teve nenhuma explicação. Já leram o livro de Jó todo? Não é? Deus aparece para Jó, depois dele ter reclamado muito, Deus coloca Jó no lugar dele, fala: eu sou o Deus que criou as montanhas, as galáxias, as estrelas. Jó se arrepende, Deus restitui a vida de Jó e não dá explicação nenhuma. Deus não chega: não, Jó, sabe o que aconteceu? Foi Satanás que chegou para mim e falou. Não dá explicação. Mas Jó passa a ter uma experiência mais profunda com Deus. Muitos textos bíblicos falam sobre esse agir de Deus em nossa vida, que ninguém gosta de passar por isso, mas que cumpre o propósito de Deus na nossa vida. Vamos ver alguns textos que falam sobre isso? Pode colocar. Coloquei ali para vocês lerem. Eu não coloquei os textos, eu não gosto de colocar o texto bíblico inteiro na projeção, porque eu gosto de que você veja na sua Bíblia. Tá? Então procure aí na sua Bíblia, abra aí na sua Bíblia esses textos que estão escritos, começando em Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para entender o versículo 28, você tem que ler o versículo 29. Quando a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, qual é o propósito? O propósito é que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito. Então Deus usa todas as circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus, para moldar o nosso caráter. Ele usa, inclusive e principalmente, as circunstâncias ruins. Hebreus 12, versículo 10 e 11. Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece, no momento, motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. As provações agem na nossa vida como o fogo faz com o ouro, purificando e tirando as impurezas. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. A prova produz perseverança. Você está fraco? Deixe Deus trabalhar em você no seu momento de fraqueza.
Deixe Deus moldar a sua vida. Deixe Deus consertar o seu coração. Dói, é ruim mesmo. Na hora ninguém gosta, mas você vai ver no futuro. Você vai olhar para trás e você vai dizer: Deus esteve comigo naquela prova, me tornando a pessoa que eu sou hoje. Me tornando mais parecido com Jesus. Em terceiro lugar, existe força na fraqueza. Pode passar. Porque é possível ter alegria nas fraquezas. Paulo diz, ele além de aceitar a fraqueza dele, ele além de se conformar com a fraqueza dele, ele além de desistir de pedir que Deus tire a fraqueza dele, ele ia mais além, ele se alegrava com as fraquezas que ele tinha. Versículo 10, por isso eu me contento, eu me alegro nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte. É possível ter alegria nas fraquezas. E ele fala de 4 palavras que descrevem as fraquezas que ele tinha. A primeira delas, ofensas. Ele era insultado, ele era agredido verbalmente, ele era xingado por ser de Cristo, por ser um apóstolo. Ele era ofendido. E isso dói na gente porque nós somos seres sociais. Quem é que não gosta de um elogio? Né? Quem é que não gosta de um parabéns? Olha, nossa, bonita sua roupa. Né? Olha, você emagreceu. Olha, que bom trabalho você fez aqui. Obrigado. Quem é que não gosta? A gente gosta. E ao contrário, quem é que gosta de ser ofendido? Quem é que gosta de ser insultado? Quem é que gosta de ser agredido? Seja verdadeiro ou falso, né? A minha personalidade é assim. Quando me ofendem de alguma coisa que eu não fiz, eu não estou nem aí. Né? Mas quando falam alguma coisa para mim que é verdade, aí dói demais. Né? Tem gente que é o contrário, né? Mas ninguém gosta de ser ofendido, mas Paulo nos ensina que a saída para nós nos alegrarmos nas ofensas pode passar. É nos lembrar que temos um Deus que diz para nós, muito bom, servo bom e fiel, sobre muito foste fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Ao nos lembrar do elogio de Deus, temos força para superar as ofensas humanas. Pode passar. Paulo fala das necessidades, as necessidades que ele passava: fome, frio, nudez, sede, insegurança. Tudo isso pode ser uma fonte de fraqueza nas nossas vidas. Mas quando nós lembramos, pode passar, que o nosso Deus é o nosso provedor, que o nosso Deus supre as nossas necessidades, que o nosso Deus vai sempre nos dar a cada dia aquilo que a gente precisa. Aí a gente não fica mais oprimido pelas nossas necessidades. Jesus nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não nos ensinou a orar: Senhor, me dê um supermercado do ano inteiro. Não, é hoje. E a cada dia Deus vai suprir a sua necessidade daquele dia. E a cada manhã você vai agradecer porque a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida naquele dia. E você vai pedir o pão nosso daquele dia. Pode passar. Perseguições. Ser perseguido por amor de Cristo era uma realidade na vida de Paulo, ele vivia isso muito bem. E a gente pode ser perseguido. O apóstolo Pedro, na sua carta, diz: olha, se você está sofrendo por ser cristão, que bom. Claro que se você está sofrendo e sendo perseguido porque você é um mau trabalhador, é um mau empregado, porque você faz fofoca no trabalho, porque você rouba do trabalho, então não tem vantagem nenhuma. Mas se você é perseguido por estar fazendo certo, se você é perseguido por ser cristão, dê glória a Deus. Pode passar, porque Jesus foi perseguido. E quando sofremos por amor a Cristo, nós estamos nos tornando mais parecidos com Ele, nós estamos vivendo o que Ele viveu, nós estamos sofrendo o que Ele sofreu. Angústias, pode passar. Angústia é um sentimento interior, um sentimento de sentir-se oprimido. Mas quando nós lembramos, pode ir para o próximo, da paz que tem no nosso interior,
a paz que excede todo o entendimento, a paz que só o Espírito Santo pode dar. Então nós podemos rir das angústias e dos sofrimentos. Pode ir para o próximo. Você está fraco? Não precisa esconder sua fraqueza. Não aqui, não na casa do Senhor. Você pode dizer: Senhor, sou fraco, sou necessitado, sou carente. Tem um filósofo do século XIX chamado Nietzsche, que ele odiava o cristianismo, e um dos livros dele, inclusive, se chama O Anticristo. E ele odiava o cristianismo, ele dizia: o cristianismo é uma religião de fracos, é uma religião de escravos, ele valoriza a fraqueza. A filosofia do Nietzsche defendia que cada um deve ser um super-homem, deve se superar e impor a sua vontade sobre o mundo. Sabe quem era um grande fã do Nietzsche? O Hitler. O Hitler, ele tentou, então, usar um pouco essa filosofia do Nietzsche. E que bom que o Nietzsche não gostava do cristianismo. Que bom que ele achava que o cristianismo era uma coisa de fracos. Porque eu sou fraco. E eu preciso desse Deus forte, que me defende, que vela por mim, que zela por mim e que está comigo. Se você é fraco, saiba que Deus é forte. Se você é fraco, busque refúgio na força de Deus. Deixe Ele trabalhar a sua vida na fraqueza. E se alegre, porque você depende de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, somos fracos. Carecemos de Ti. Carecemos do Teu poder. Vem, Senhor, trabalhar conosco. Vem trabalhar em meio a nós. Senhor, o Teu poder pode fazer a nossa fraqueza sumir. O Teu poder pode fazer a nossa tempestade acabar. O Teu poder pode ressuscitar mortos. O Teu poder pode abrir o mar vermelho diante de nós. Sabemos, Senhor, que há aqui irmãos que estão passando por grandes dificuldades. Problemas no trabalho, alguns talvez desempregados, problemas financeiros, despensa vazia, talvez geladeira vazia. Alguns talvez estejam passando por problemas familiares. O casamento parece que não tem jeito, que vai acabar. Filho envolvido com drogas, pai envolvido com drogas. Alguns passando por dificuldades emocionais, mentais, uma depressão, uma bipolaridade. Senhor, são muitas as lutas, são muitas as nossas fraquezas. O Senhor tem poder para repreender cada uma delas. O desejo do nosso coração, Pai, o pedido que nós te fazemos, é que o Senhor venha com a mão de poder para reverter situações, para dar livramentos, para que, como o pastor Osíris falou, irmãos estejam aqui nos próximos dias dando testemunho de como o Senhor fez uma intervenção na vida de cada um. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo. Mas, Pai, naqueles casos em que o Senhor escolher não intervir, que o Senhor use o Teu poder para transformar. Que o Senhor use o Teu poder para transformar a vida e o coração dos Teus servos, para que se aproximem mais de Ti, para que cresçam em amor, em fé, em esperança, em humildade, para que sejam consertados naquilo que precisam ser consertados. Pai, eu não estou dizendo que eles estão nessa situação por causa de algum pecado, não. Talvez eles sejam como Jó e não tenham culpa nenhuma do que está acontecendo. Mas o Senhor pode usar o sofrimento para ensinar lições preciosas,
para aperfeiçoá-los como o fogo faz com o ouro. Acima de tudo, meu Deus, que o Teu Espírito Santo esteja com cada um dos meus irmãos aqui, para que eles possam realmente se alegrar com as suas fraquezas, não apenas suportá-las, mas se alegrar por saber que as fraquezas são uma oportunidade para o Senhor agir. Dá-nos mais e mais de Ti, Senhor. É o que queremos e precisamos. Somos fracos, mas o Senhor é forte. Em nome de Jesus.